Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao programa As Pessoas Inspiram. Hoje nós vamos falar sobre inovação, sobre periferia, sobre empreendedorismo social com uma mulher maravilhosa, a Roberta Capitão. Seja muito bem-vinda, Roberta, ao programa As Pessoas Inspiram. Muito obrigada, esse convite já havia sido feito há algum tempo e tu foi muito empática, né, em entender meu momento e hoje feliz demais em estar aqui. Que alegria para todos nós, né, que vamos te ouvir. E para a gente começar, né, Roberto, acho que assim, é importante tu trazer o teu contexto, né, de onde tu veio, né, como é que essa parte da inovação chegou na tua vida, enfim, conta para nós. Isso, eu sou nascida e criada no bairro Restinga, então ele é um bairro, um dos mais populosos do Rio Grande do Sul, né, e eu nasci lá. Só que quando eu me desenvolvi lá, ele não tinha nada do que tem hoje, né? E crescendo e me desenvolvendo lá, eu percebi que sim, poderia investir no bairro, empreender no bairro. E essa trajetória aí de mais de 20 anos no empreendedorismo começou na Restinga. Muito bem, né? E essa questão de, quando a gente vive, né? Tu estava comentando comigo antes das dores da gente, né? O teu trabalho hoje, ele está muito conectado com essa dor que tu sentia, né? E que tu tá trazendo isso para o coletivo. Exato, porque essa dor que eu tinha da invisibilidade, eu não percebia ela como uma dor, né? Eu só fui perceber quando eu saí dessa bolha, que era da Restinga, eu montei uma outra clínica odontológica num bairro próximo e foi aí que a bolha estourou. Nossa, as pessoas não estão indo na Restinga, na minha clínica da Restinga, não porque é longe, porque era o que eu imaginava. As pessoas não vão na Restinga porque elas não se sentem seguras. Então existe aí um preconceito que atrapalha, né? E eu achava que era só a minha clínica. Sim. Foi então que surgiu lá o meu primeiro convite para algumas amigas minhas que eu queria conversar com elas. Olha, eu sinto um preconceito aí, vocês sentem também? E essas mulheres foram chamando outras mulheres, fechamos em 80 mulheres, nos encontramos numa associação na Restinga e lá pela primeira vez eu perguntei, né, olha, alguém aqui sente que sofre preconceito por empreender na Restinga? E aí sim a confirmação veio, porque todas ergueram as mãos, todas eram empreendedoras do bairro e aí ouviam, eu não digo que eu sou da Restinga, eu digo que eu sou da Zona Sul, porque se eu falo, me fecha portas. Os meus fornecedores pedem para me encontrar num lugar neutro, porque não querem vir na Restinga. E eu, gente, e muitos outros relatos, né, que realmente confirmaram, olha, nós temos um problema e a gente precisa resolver. Foi aí que caiu minha ficha, que essa dor não era única e exclusiva minha. Com certeza, né? E acho que é importante, né? A gente hoje fala muito sobre inovação, né, Roberta, também. E a própria economia, desenvolvimento, né, empreendedorismo, enfim. Isso também acontece na periferia, né? Porque às vezes as pessoas acham, né, que isso ocorre nos grandes centros, que não é possível, né? Conta para nós um pouquinho sobre isso, né? A Restinga é uma cidade dentro da cidade, né? Inclusive, muitas pessoas, quando estão na Restinga, elas falam, vou voltar para Porto Alegre. Olha só. E isso é uma coisa que nos incomoda profundamente, né? Não, a Restinga está dentro de Porto Alegre, né? Apesar de todo o histórico de exclusão dessas pessoas que criaram esse bairro, enfim, a gente vê que lá existe, sim, muito comércio, muito serviço, porém, muitas informações não chegam no momento certo, né? Hoje, em periferias, morando no Brasil, nós temos mais de 17 milhões de pessoas. Nossa. E 5 milhões de pessoas empreendem. Então, se elas não estão formalizadas, não está gerando impostos para a cidade de uma maneira geral.
Por isso que a gente vê que é muito importante esse olhar mais empático para as periferias, e eu vejo o empreendedorismo como essa ferramenta, né, de expansão, de valorização economicamente dos bairros da Restinga principalmente. Principalmente, né? E com relação a isso, né, eu acho que a partir de agora eu queria que te ouvir um pouquinho sobre o que é a Perifatec, né? Que é um empreendimento que tu estás tocando hoje, assim, com muito, muito orgulho, né? Sim. E como é que surgiu isso, né? E o que realmente você se propõe? Também de uma dor. Olha só. Né? Então, eu nunca me imaginei, uma mulher 40 a mais, criar uma startup, Eliane. Nem sabia que o nome era esse, né? Uhum. Então, as pessoas mais entendidas me falaram, olha, Roberta, isso é uma startup, né? E hoje eu entendo, ela é uma startup de impacto social. Uhum. Todas as ODSs do S do ESG nós contemplamos. Por quê? Porque nessa minha trajetória como presidente das empreendedoras Restinga também, a gente fazia cursos de capacitação para elas também sobre empreendedorismo. E a gente percebeu que o modelo que vinha pronto não dava match, a linguagem não é nossa, isso não funciona para nós. E com esse meu olhar de dentro para fora, aí então eu criei o Perifatec. Antes das enchentes no Rio Grande do Sul, eu fazia palestras nas comunidades. E eu falava com essas mulheres também sobre empreendedorismo. Veio as enchentes, eu não consegui ter acesso. E eu, nossa, como é que eu consigo continuar isso, acessando essas mulheres sem eu estar lá? E aí a inteligência artificial veio nesse momento. Então, todo esse meu conhecimento, expertise que eu fazia presencialmente, a gente colocou dentro do Perifatec, que é uma inteligência artificial que leva informações empreendedoras diárias direto no WhatsApp. Por que não é um aplicativo? E aí vai entrar, não funciona. Né? Com essas pessoas que têm pouca intimidade com a tecnologia, não funciona. Assim como elas também fazerem um prompt para uma inteligência artificial, elas não sabem fazer. E no Perifatec ela vai fazer uma mensagem de áudio, assim como ela manda no grupo da família. E aí o mais interessante também é que esse nosso perfil de empreendedores, eles têm muita vergonha. Eu não sei se eu pergunto certo. Não tem problema, pergunta do jeito que tu quer, que o Perifatec entende e te responde. Olha só. E na verdade, assim, é tudo pelo WhatsApp mesmo? Tudo pelo WhatsApp, sim. Olha só. Porque o que a gente entendeu? Se eu for treinar essas pessoas, o empreendedor periférico, ele não tem tempo para nada, ele é o eu tudo, ele faz tudo, né? Então ele poderia fazer um curso convencional, porém ele precisa de uma resposta imediata, antes que ele cometa um erro, né? A gente tem de estatística de 6 em cada 10 empresas periféricas fecham em menos de 10 anos. Nossa. E isso é um rombo gigantesco, e não é por falta de talento, não é por preguiça, que a gente ouve muito, né? Que é preguiçoso, não é por nada disso, é por falta de informação no momento certo. Claro. E aí também de um erro meu, eu comprei um carro à vista. Mas eu fali, porque o dinheiro que eu usei era do fluxo de caixa da minha empresa. Entende isso? Claro. Então, esse erro que eu cometi, talvez uma outra empresa não tenha estrutura para se manter e ela vai fechar. E tu teve agora, recentemente, no South Summit, né? Também fazendo alguns pitches, né? Porque eu acho que tu estás agora em busca também de investidores, né? Muito importante isso. O South Summit, ele é sempre uma vitrine muito grande, né? E a gente precisa de investidores. E sim, e mostrar principalmente para o centro, né? Para Porto Alegre, que lá na periferia existe startups, existe inovação, né? A gente faz isso também, só que a gente não sabia os nomes. Então agora, com o acesso à informação, a gente está entendendo que aquilo que eu fazia lá, nossa, era uma startup e era inovação. E assim como eu, muitas outras temos lá. Temos a Ampliar Luz e Lar, que é uma empresa de placas solares, né? Na Restinga. Então as pessoas, nossa, como é que faz isso, né? Na Restinga tem isso? Tem. E a gente precisa quebrar esses paradigmas negativos que colocam que na Restinga
nada é bom. Então, e o teu trabalho também, né, Roberta, acho que é muito importante para a questão feminina, né? A gente estava comentando hoje, assim, a gente sabe que o Brasil, principalmente, né, Rio Grande do Sul, a gente está falando, né? Tem muito feminicídio, né? Ainda a mulher, para mim e para ti, né, eu acho que, e para quem está nos ouvindo, né? Se ela não tem autonomia financeira, ela fica na mão de alguém, né? Fica. Então, eu queria que tu falasse também sobre essa importância. Isso, o Perifatec vai vir forte agora com essa pauta, né? Uma mulher sem independência financeira, ela não tem liberdade de escolha. E muitas mulheres ainda estão em relacionamentos abusivos, não porque ela quer, né? Ou porque ela é sem vergonha, voltou para o marido. Não, ela não tem renda. E essa mulher tem os filhos ainda, né? E assim, quando a gente fala de empreendedorismo, o empreendedorismo feminino, ele já tem um diferencial e o empreendedorismo feminino periférico mais ainda, né? Então, quando a gente fala de violência, nas periferias nós temos um índice bem grande aí. Então, é muito importante que essa mulher entenda que ela ter renda própria vai fazer dela conseguir cuidar melhor dos seus filhos, tomar decisões melhores, né? E aí sim, de uma maneira geral, o território também cresce. É o ecossistema todo, né? Todo, do próprio bairro, né? Se desenvolve, né? E esse olhar, a gente até estava comentando antes nos bastidores, né? O quanto é importante a gente ter esse olhar mais coletivo, né? Sempre. Porque a gente pensa muito na gente, né? E às vezes as coisas não são transformadas, na minha percepção, do mundo, porque a gente ainda tem esse egoísmo, essa coisa de individual, né? E que a gente precisa olhar para o mundo, né, de uma forma diferente. Exatamente. E também quando se fala de mulheres empreendendo, uma coisa que eu sempre digo, Eliane, procure rede de apoio, né? A gente também vem quebrando isso de uma mulher julgar outra mulher, uma mulher concorrer com outra mulher. Isso existe ainda, porém, já é uma mentalidade ultrapassada. Uma mulher consegue ajudar outra mulher. As próprias empreendedoras Restinga, ela é um exemplo disso. Muitas mulheres, quando se inscreveram, acharam que iam fazer curso sobre empreendedorismo, mas na realidade o ganho delas foi a rede de apoio. Mulheres entendendo as suas próprias situações, se identificando com situações de outras mulheres e todas ali também querendo crescer com uma mentalidade empreendedora. Né? Faz toda a diferença. E uma coisa interessante, né? Eu já trabalhei assim com essa questão de mulheres vulneráveis muitas vezes, né? E a gente precisa olhar com carinho para essa pessoa, né? Antes do empreendimento propriamente dito, né? A gente fez um trabalho com elas, né? Porque a autoestima também ajuda e acho que transforma, né, esse projeto que ela está colocando no mundo e tudo mais. Né? Tudo. Primeiro, porque reverbera, né? Quem quer empreender, a gente sempre vai falar sobre pessoas, né, Eliane? Sim, a pessoa é a base. Então, quando ela quer empreender, ela tem um sonho. Então, a partir disso é que ela vai construir o seu empreender. E na questão da violência feminina, né, nos relacionamentos abusivos, a primeira coisa que o parceiro faz é destruir a autoestima dessa mulher. E com essa autoestima acabada, arrasada, realmente ela não faz nada. Eu não tenho merecimento, eu não consigo nada disso. E trazer essa mulher, resgatar isso e fazer ela perceber que ela consegue ter renda, nós já percebemos que a autoestima eleva. Automaticamente. Automaticamente. Né? Ela se sente capaz, ela se sente segura em grupo de outras mulheres, né? E isso o que eu entendo assim é o mais importante. Uma mulher também precisa dessa autoestima. É verdade, né? E não é, a gente está falando de periferia aqui para audiência também, enfim, mas não é só para periferia. Para periferia. Né? É para todas as mulheres que estão nos ouvindo. Né? É muito importante, gente, assim, estar bem financeiramente, né, economicamente, te dá uma liberdade muito grande para fazer realmente o seu melhor. O seu melhor. Buscar a sua essência, trabalhar aí de acordo com o que você acredita, né? Porque muitas vezes assim a gente fica trabalhando de forma pelo sistema, eu sempre digo, né? Às vezes não é a minha vontade, é o sistema que está nos pedindo para fazer isso. Isso não é legal, né? A vida da gente é uma vida única. E eu acho muito importante, né? Quando você vem e traz isso, né? Para essas mulheres, para que elas realmente
estimulem. E o que a gente inspirem, vê, né, muitas vezes, essa mulher, quando ela começa a ter renda própria, ela não investe nela, ela investe nos filhos. É a fato. primeira coisa que ela faz, ela investe nos filhos. E aí, então, também a gente entra com essa outra, vamos olhar um pouquinho diferente, né? Aí antes eu usava o exemplo do avião, né? Se as máscaras de oxigênio vão cair, coloca primeiro em ti, não coloca no outro. Porém, era uma realidade distante, muitas não andaram de avião. Então, o que a gente fala? Cuida de ti, te fortalece, porque os teus filhos eles vão precisar sempre de ti. Então, nesse primeiro momento, investe em ti. E elas ficam muito receosas, porque existe uma pressão da sociedade cultural, né, da mãe prover os filhos, enfim. E ela, quando ela entende isso, o ganho é muito mais rápido, potencializa, né? Roberta, vou fazer uma pergunta que não estava no script aqui, porque eu tô falando em sonho, né? Qual que é o sonho da Roberta hoje? Gente, eu quero ver muita mulher empoderada, muita mulher entendendo, assim. Hoje no meu WhatsApp eu já recebo muitas pessoas. Todo o meu trabalho nas Empreendedoras Restinga foi voluntário, né? E as pessoas perguntaram, mas o que tu ganha com isso? Eu ganhava as mensagens de WhatsApp. Roberta, olha só, consegui fazer isso, esse vídeo que tu postou no Instagram me motivou e agora eu estou fazendo isso. Então, eu quero mais mulheres tendo consciência do seu potencial de transformação. Primeiro delas mesmas e aí depois da comunidade, da família, comunidade, da sociedade, do território, enfim. Esse é o meu sonho. É verdade, né? E a gente, falando em economia, né? Muitas vezes a gente fica esperando, né? O governo vai ver alguma coisa pra gente. Porque o fulano, não sei o quê. Mas o protagonismo, né, Roberta, é nosso. É isso. Nós temos que olhar para nós temos que dar esse primeiro passo. Sempre. Eu tenho uma palestra que eu começo, é o meu primeiro din-din, é uma trilha que nós vamos fazer. Então eu começo perguntando para elas aqui, vocês vieram aqui para quê? Para ganhar dinheiro. Então já pode ir embora tu, porque dinheiro a gente não ganha. Dinheiro a gente constrói. Se tu ganhasse uma herança, se tu ganhasse na Mega Sena, alguma coisa, não é. O dinheiro não é ganho, ele é fruto do teu esforço. E eu preciso que ela mude essa mentalidade, senão ela vai ficar passiva. E ganhar dinheiro, eu não conheço ninguém que tenha ganho ainda. É verdade, é uma postura diferente frente ao mundo, né? Exatamente. É uma percepção do mundo. E o ganhar diferente. Lá atrás, a gente vai estar sempre esperando do outro, alguém vai me dar. E não é. É a gente mesmo, a gente aqui, ó, dicas de ouro da Roberta Capitão aqui para audiência, né? E eu imagino, né, Roberta, assim, a gente está fazendo todo esse esforço, né? Tu dentro do teu espaço, eu aqui fazendo o programa, né? Para que o mundo mude, né? Qual seria, assim, a tua visão de futuro? O que está faltando? O que a gente pode se dedicar mais, né? Para fazer isso no coletivo? Eu acredito que tem mais vozes, existem vozes femininas que estão caladas, né? E aí elas têm uma autocrítica muito grande e elas não externam. Nós precisamos de mais mulheres falando sobre isso, porque senão vão lá nos taxar de feminista e vão vir o lado pejorativo, é o mimimi. Não, quando todo o coletivo de mulheres conseguirem espaços e serem ouvidas, né, com respeito principalmente, na minha percepção, isso muda. Porém, olhando nessa linha do tempo, a minha avó jamais estaria sentada aqui, né? E certamente não teria uma outra mulher dando esse espaço para minha avó falar. Exato. Entende? Então, nós já estamos num ganho, sim. Ele é suficiente? Não. Estamos fazendo aquilo que a gente pode com os recursos que a gente tem. Mas ele precisa persistir e avançar para dar mais espaço para outras mulheres. Eu acho que a gente está numa construção, né? Às vezes a gente até se coloca assim, não estou fazendo nada, não estou vendo resultado. Mas não, gente, quando a gente começa a falar com as outras pessoas, a gente vê o impacto que uma fala, que uma voz tem no mundo, né?
E é importante, né? As pessoas esperam, e aí eu vou falar de homens e mulheres, porque eu dou mentoria também para empreendedores periféricos. Eles esperam estar pronto, eles querem que esteja pronto para começar. Não, começa, porque no caminho tu vai até remodelar o teu negócio, vai remodelar o teu pensamento, porque no campo mental é tudo muito fácil e idealizado, né? E quando a gente começa a caminhar, a realidade vem e atravessa mesmo, e a gente precisa tomar decisões. Eu acredito que o processo de crescimento do empreendedor é nessa tomada de decisões para ele desenvolver a musculatura empreendedora, que não é fácil. Eu jamais romantizo o empreendedorismo, né? É difícil, tem que ter persistência, resiliência, sim. Sem dúvida. Gente amada, olha só, estamos no período agora de falar sobre o livro inspirador, né? Sempre temos indicações de livros aqui no programa As Pessoas Inspiram. E hoje eu trouxe um livro de uma amiga muito querida, a Bibiana Zereu, Crônicas do Invisível. Olha só. Nesse livro aqui, ela fala sobre a trajetória da vida dela. Ela é psicóloga, ela trabalhou muitos anos e trabalha ainda com empresas familiares. Então, ela traz muitos relatos aqui de situações que ela viveu, né, que ela percebeu, que podem ajudar você que está nos assistindo, né, e também a Roberta aqui, quem sabe, né, a empreender melhor, a entender o ser humano, né. Então, fica aqui a dica, né, muito legal, Crônicas do Invisível. E eu peço sempre para os nossos convidados trazerem também a sua indicação. E eu queria te ouvir. Sim, eu trouxe. Roberta. E aqui eu quero ser disruptiva de novo. Sim. Porque eu trouxe um livrinho para quem diz, livro não é para mim. Livro é assim, olha esse resumo que eu tenho aqui. Adorei, porque é pequenininho também, É pequenininho, né? Olha só. Então eu tenho na minha cabeceira, né? E tenho vários deles. Napoleão Hill, na minha percepção, é uma leitura obrigatória para quem quer empreender, né? Napoleão Hill. Então, ele é um autor que ele estudou, na época dele, os empresários de maior sucesso. E ele percebeu que esses empresários tinham características em comum. E trazendo isso para agora, muitas pessoas acham, né? Mas tu tem o dom, tu fala bem. E aqui ele mostra que não, que todas essas características de sucesso são treináveis. E isso vai tirar muita gente da zona de conforto achando que, eu não tenho dom, então eu não vou fazer. Não é isso, é verdade, né? Então, eu gosto muito deles. Esse aqui é do Quem Pensa Enriquece. Ele também foi o criador da Mastermind, né? E eu gosto muito de estar com pessoas que estejam pensando e vibrando em coisas de sucesso, né? Sim. Estejam com essas pessoas para tu pertencer a este Mastermind. Então, minha indicação é Napoleão Hill. Existem vários outros livros dele, que eu indico, e esse aqui é pequenininho, eu rabisco, né? Não empresto, não empresto porque aqui tem anotações muito minhas, então Sim. eu costumo, né? E é claro que tem esse aqui pequenininho, tem o grande e também tem o audiobook, tá? Sim, olha, bacana. Né? Então, se tu vai fazer tua corrida, tua caminhada, coloca exatamente, e vai né? aprender. De tudo que a gente falou também, né, a educação, né, Roberta, ela é fundamental, e principalmente para a mulher, né, eu trago o meu exemplo, né, eu vim de uma família pobre também, mas eu sempre quis aprender, né, minha paixão, assim, acho que é estudar. E estar sempre procurando dar o meu melhor, né, e eu acho que a educação é aqui, por intermédio dos livros, né, por uma fala, às vezes, com uma colega, né, uma amiga, ou com um amigo, né, a gente aprende. Então, estar aberto, ter uma mentalidade de aprendiz, eu acho que é fundamental, né? E outra coisa que eu digo também, fale menos e escute mais. Exatamente. Então, nesses encontros, assim, entendo que muitas vezes é ansiedade querer falar, ouve, escuta, porque a fala daquela pessoa vai te trazer um insight, né? Então, vai com um copinho cheio, vazio, para trazer ele cheio depois. Sensacional, sensacional. Roberta, a gente já está finalizando aqui o programa, é rapidinho, né? Mas eu queria que tu deixasse as suas redes sociais, né? Como é que as pessoas podem acessar, então, a Perifatec, né? Podem investir, podem se conectar com vocês. Então, minhas redes sociais, Roberta
Capitão. Capitão é sobrenome, tá? Uhum. Então é Roberta Capitão, estou no Instagram, LinkedIn, todas elas. E o Perifatec, ele é a inteligência artificial do Periferia em Ação, mas também estamos no Instagram. Então, colocando ali Perifatec ou Periferia em Ação, encontra a rede social. Ai, maravilhosa. Roberta, uma mensagem final para a audiência aqui que está nos ouvindo, né? Que ficou esse tempo todo aqui escutando a Roberta maravilhosa. O que tu pode deixar para nós aqui de mensagem? Eu vou falar particularmente para as mulheres, né? Que nós estamos nesse momento muito difícil de aumento de feminicídio. Até esse momento nós já temos 500 casos de feminicídio somente no ano de 2026 e isso é muito preocupante, né? Então eu acredito que o empreendedorismo ele é uma ferramenta muito efetiva para essas mulheres. Muitas delas estão nesse momento numa situação de violência e essa violência ela não é só física, né? Ela é emocional também e elas precisam ter renda. E através do Perifatec fica muito mais fácil, é uma conversa direto ali com essa inteligência artificial que foi montada para empreendedores que estão começando. Ai, que maravilhoso, né? E eu acho que a gente ter esse pensamento, o pessoal que está nos ouvindo aqui também, né? Do coletivo, né? De olhar olhar o todo, né? Olhar a nossa cidade como um ecossistema mesmo, né? A gente não, por mais que eu moro no centro, beleza, mas dá uma passeada no teu entorno, né? Faz umas visitas, conversa com outras pessoas, né? Porque a gente cresce nessas trocas, demais, né? Demais. Inclusive, a Restinga, ela é linda e as pessoas têm preconceito de ir até lá, né? Então existem tantas coisas, tanto cultural quanto serviços, né? Na Restinga e assim tem no Morro da Cruz também, o Michel está fazendo um trabalho lindo no Morro da Cruz, justamente para mudar esse olhar de preconceito e ver que existe muita coisa boa lá, além das pessoas, é claro. Os talentos estão em todos os lugares. Né? E a gente também a gente acha que não tem talentos, né? Mas a gente tem que descobrir em nós o que nós temos de melhor, porque o mundo chama, o mundo espera que esse dom que a gente tem seja propagado para outras pessoas também. Mas muitas vezes já está sentindo. Sim. A pessoa já está sentindo, só falta dar aquele passo que eu falei antes. Ah, muito bem. Então conversa aqui com a Roberta, né? Acha ela no Instagram, no LinkedIn. Vai ser um prazer. É um prazer imenso te ter aqui, né? Uma honra e te parabenizar sempre, né, pelo teu trabalho, pela tua persistência, né? Não é fácil empreender hoje, assim, a gente sabe que é muito difícil, né? Mas que tu consiga levar mais pessoas para esse caminho do bem, né? Que eu acho que é essencial. E eu te agradeço imensamente. Esse espaço que tu criou, né? Que tu tá levando, ele é essencial, fundamental e necessário. Muito, muito obrigada. Te agradeço a audiência e já convido a todos que estão nos assistindo a entrar aqui, deixar aqui na tela também o nosso WhatsApp. Se você quiser entrar no grupo do As Pessoas Inspiram, né, você vai ser muito bem-vindo, vai ter muitas dicas ali. Eu vou deixar os livros que as pessoas, os convidados também nos presenteiem aqui com os nomes, enfim, né? Vai ser muito bacana ter você mais perto da gente, né? E agradeço de coração e já convido para estar com a gente na próxima semana, tá bom? Beijo no coração.